Boa tarde, meus queridos ouvintes. É com o coração cheio de alegria, fé e esperança que acolhemos você aqui na Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. E esse é o nosso programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido. E nessa tarde de 23 de agosto de 2025, nosso programa Conhecendo a Igreja traz como tema Santa Mônica e Santo Agostinho. Invoquemos então, meus queridos ouvintes, a Santíssima Trindade para se fazer presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Não mude de sintonia, continue na Rádio JC Guaçucê e no programa Conhecendo a Igreja. Programa Conhecendo a Igreja, hoje com o tema Santa Mônica e Santo Agostinho. Temos como base para o programa de hoje texto tirado do site Biblioteca Católica e Terra Santa. Santa Mônica nasceu no ano de 332 na cidade de Tegaste, na Argélia, que fica no norte da África. Filha de família abastada, foi criada por uma escrava que criava os filhos dos senhores. Os manuscritos que recolheram a tradição oral sobre Santa Mônica dizem que desde criança ela era muito religiosa e disciplinada. Sempre que podia, Santa Mônica ajudava os mais pobres e demonstrava muita paciência e mansidão. Quantas vezes rezamos pedindo uma graça a Deus e não recebendo resposta imediata, pensamos: Deus não me ouve. A vida dos santos ilumina diversas áreas da nossa existência e Santa Mônica nos ensina especialmente sobre a importância da fé e da oração perseverante, mostrando que Deus sabe o momento certo para conceder suas graças e que nunca abandona seus filhos. Santa Mônica dedicou muitos anos de sua vida à oração, não só pela conversão de seu filho, que se tornou Santo Agostinho, mas também pela salvação de seu marido, que era pagão. Sua história é um testemunho do poder da oração persistente e da confiança em Deus. No programa de hoje vamos conhecer a história e vida dessa grande santa, que é a padroeira das mães cristãs. Santa Mônica é bastante conhecida por ter rezado muitos anos pela conversão de seu filho Santo Agostinho, o filho de muitas lágrimas. Desde pequena, ela se dedicava a Deus e buscava os sacramentos. Mais tarde, casou-se com Patrício, um homem pagão e de temperamento difícil, e enfrentou muitos desafios familiares. No entanto, sua fé nutrida na infância foi essencial para que ela rezasse sem cessar e não perdesse a esperança, pedindo não só pela conversão de Agostinho, mas também pela salvação do seu esposo. Como a vida de todos os santos, a de Santa Mônica não foi sem sofrimento. Embora seu esposo não a impedisse de viver a fé, ele tinha práticas pagãs e mundanas, o que a fazia sofrer muito. Além disso, Agostinho também se desviou da fé, levando a mãe a sofrer e rezar muitos anos pela sua conversão. Santa Mônica foi, portanto, um grande testemunho de amor materno, paciência e esperança, inspirando aqueles que enfrentam desafios familiares a confiar no poder da oração e na providência divina. Santa Mônica nasceu em 331 em Tegaste, norte da África, na atual Argélia, em uma família muito rica. Desde pequena, ela foi criada em um lar cristão e demonstrava uma profunda devoção a Deus. A fé de Mônica foi cultivada pela sua família, que a educou nos princípios cristãos.
Sua infância foi marcada pela oração fervorosa, pela participação nos sacramentos, pelo serviço à comunidade e pela prática das virtudes. Tudo isso preparou seu coração para os desafios futuros. O ambiente familiar foi uma escola de santidade, onde Mônica aprendeu a confiar em Deus em todas as situações. Santa Mônica, conhecida por sua paciência e fé inabalável, casou-se com Patrício, um homem pagão de temperamento difícil e caráter volátil. Patrício era ambicioso e frequentemente infiel, mas Mônica enfrentou esses desafios com doçura, benevolência e uma habilidade impressionante para o diálogo nos momentos oportunos. Através de seu método de espera, paciência e oração, Mônica conseguiu suavizar as durezas de seu marido, levando-o eventualmente a abraçar a fé cristã pouco antes de sua morte. Santo Agostinho conta nas suas confissões que Santa Mônica não procurava conversar com o marido ou retrucar o que ele dizia enquanto estava irado. Isso fez até que algumas senhoras casadas viessem ter com ela e perguntar como nunca tinha apanhado do marido. E ela explicava como se comportava, e assim as outras adotavam tais medidas com seus maridos, também ríspidos. Ela esperava sempre a misericórdia de Deus sobre o esposo e agia também com misericórdia. Não queria apenas que ele se convertesse para o bem dela, mas para a salvação da própria alma. Aos 22 anos, Mônica deu à luz seu primogênito, Agostinho, seguido por outro filho, Navígio, e uma filha cujo nome permanece desconhecido. Ela educou seus filhos com base nos princípios cristãos, dedicando-se a eles com amor incomensurável. Aos 39 anos ficou viúva e, como chefe da família, administrou os bens e cuidou com zelo da educação e formação espiritual de seus filhos. O filho que mais lhe causou preocupações foi Agostinho. De coração inquieto e ambicioso, ele se afastou da fé católica, buscando a verdade em diversas filosofias. Mônica jamais desistiu de rezar por ele, acompanhando-o em diversas fases. Seu carinho materno e suas constantes orações desempenharam um papel crucial na conversão do filho. O testemunho de Santa Mônica é um lembrete poderoso de que a fé e a esperança podem superar as adversidades. Ela enfrentou dificuldades em seu casamento e sofreu com a rebeldia e afastamento de seu filho, mas sua fé inabalável manteve-a firme. Seu exemplo nos encoraja a permanecer fortes em nossa jornada de fé, confiando em Deus em meio às tribulações. Santa Mônica nos ensina a acreditar na conversão e na misericórdia divina. Mesmo quando parece que as situações estão além de nossa capacidade de mudança, devemos confiar na graça de Deus e na possibilidade de transformação. Ela nos lembra que, por meio da oração e da perseverança, podemos ser instrumento da graça divina na vida daqueles que amamos. O exemplo de Santa Mônica mostra-nos o poder do amor e do exemplo na vida de outras pessoas. Seu testemunho de fé e devoção tocou a vida de seu filho Agostinho e inspirou a buscar a verdade e a conversão. Da mesma forma, somos chamados a viver nossa fé de maneira autêntica e a irradiar o amor de Deus para aqueles ao nosso redor, influenciando-os positivamente. A morte de Santa Mônica. Óstia, o antigo porto da Roma Imperial, conserva muitos lugares relacionados à mãe de Santo Agostinho. Pouco antes de morrer, Santa Mônica estava com seu filho Santo Agostinho em um albergue
em Ostia, um porto antigo de Roma, esperando um barco que os levaria a Cartago. Foi quando eles tiveram um magnífico diálogo. Debruçados em uma janela, começaram a conversar sobre Deus e as coisas do céu. Naquele momento, os dois experimentaram um estado de êxtase, o que confirma a santidade de ambos. Santo Agostinho narrou o acontecimento no livro Confissões. Ao aproximar-se o dia de sua morte, dia que só tu conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio que por tua vontade e de modo misterioso, como costumas fazer, que ela e eu nos encontrássemos sozinhos, apoiados a uma janela cuja vista dava para o jardim interno da casa onde morávamos, em Ostia, Tiberina. Afastados da multidão, procurávamos, depois das fadigas de uma longa viagem, recuperar as forças, tendo em vista a travessia marítima. Falávamos a sós, muito suavemente, esquecendo o passado e avançando para o futuro. Tentávamos imaginar na tua presença, tu que és a verdade, qual seria a vida eterna dos santos, aquela que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Abriram-se os lábios do coração, a corrente impetuosa da tua fonte, fonte de vida que está em ti, para que, aspergidos por ela, nossa inteligência pudesse meditar sobre tão grande realidade. Nossa conversa chegou à conclusão de que o prazer dos sentidos do corpo, por maior que seja e por mais brilhante que seja essa luz temporal, não é digna de ser comparada à felicidade daquela vida, nem mesmo é digna de ser mencionada, elevando-nos com o mais ardente amor ao próprio bem. Percorremos gradualmente todas as coisas corporais até o próprio céu, e de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. E subíamos ainda mais ao interior de nós mesmos, meditando, celebrando e admirando as suas obras. E chegamos assim ao íntimo de nossas almas. Indo além, atingimos a região da inesgotável abundância, onde nutres eternamente Israel com o alimento da verdade, e onde a vida é a própria sabedoria, pela qual foram criadas todas as coisas que existiram, existem e hão de existir, pois a sabedoria mesma não é criada, mas existe como sempre existiu e como sempre há de existir. Pouco tempo depois, Mônica morreria por causa de uma febre muito alta, talvez provocada pela malária. Ela pediu ao seu filho que a enterrasse onde quisessem, sem terem pena ou dó, mas que a recordasse onde quer que estivesse, no altar do Senhor. Durante séculos, seu corpo foi venerado na igreja de Santa Áurea de Ostia, e em 1430 as relíquias de Santa Mônica foram transladadas para a igreja de Santo Agostinho em Roma e colocadas em um sarcófago artístico esculpido por Isaías da Pisa. Além dos restos mortais da santa, ali se encontram obras de Guercino, Rafaelo e Caravaggio, como a belíssima Virgem dos Peregrinos. A Senhora me gerou 2 vezes, disse Santo Agostinho à sua mãe. Ele se referia à vida dele e ao resgate da sua fé, um triunfo de Santa Mônica. A tenacidade, doçura, sensibilidade de Mônica a transformaram em padroeira das mães e das mulheres casadas. Sua festa acontece no dia 27 de agosto, dia anterior
a de seu filho, que por uma singular coincidência morreu em 28 de agosto de 430. Santa Mônica, em seus últimos momentos, ela expressou uma profunda paz e alegria, afirmando que sua missão na terra estava cumprida ao ver seu filho se tornar cristão. Filho, quanto a mim, já não me atrai esta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem porque ainda estou aqui, se já me desvaleceram para mim todas as esperanças do mundo. Uma só coisa me fazia desejar viver um pouco mais, e era ver-te católico antes de morrer. Deus me concedeu esta graça superabundantemente, pois te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. A conversão de Santo Agostinho e a intercessão de Santa Mônica. A conversão de Santo Agostinho é um testemunho poderoso da fé e da perseverança de sua mãe, Santa Mônica. Durante anos, Agostinho se afastou da sua fé cristã, buscando satisfação em filosofias mundanas e prazeres terrenos, o que causou grande sofrimento à sua mãe. Quando Agostinho se desviou da fé e dos bons costumes, suas orações e lágrimas pareciam não ter. Apesar dos esforços de Mônica para educá-lo nos princípios cristãos, Agostinho se envolveu com maniqueísmo e outras filosofias. Mônica seguiu seu filho de Tengaste para Cartago e finalmente para Milão, determinada a não desistir de sua conversão. Em Milão, Agostinho foi profundamente influenciado pelos sermões de Santo Ambrósio, que começaram a tocar o seu coração. Enquanto abria o coração para receber as palavras eloquentes, entravam também de mistura, pouco a pouco, as verdades que ele pregava. Quando Mônica, incessante em suas orações e sacrifício, buscou consolo em Santo Ambrósio, ele lhe assegurou ser impossível um filho de tantas lágrimas se perder. Esta profecia renovou sua esperança e, de fato, Santo Agostinho se converteu. Após anos de entrega aos prazeres mundanos e busca incessante pela verdade em diversas filosofias, Agostinho finalmente percebeu que a verdadeira fonte de sua busca sempre foi Deus. Na Páscoa de 387, Santo Ambrósio batizou Agostinho, trazendo imensa alegria a Mônica, que teve a graça de ver seu filho abraçar a fé. Agostinho reconheceu o papel crucial de sua mãe em sua conversão, descrevendo-a como um instrumento divino em suas confissões. Mas não quero calar os sentimentos que me brotam da alma acerca desta vossa serva, que pela carne me concebeu para a vida temporal e pelo coração me fez nascer para a eterna. Santa Mônica foi canonizada em 13 de maio de 1430 pelo Papa Martinho V. Ela é a padroeira das mães cristãs, esposa e das mulheres em dificuldades conjugais. Sua vida de oração, paciência e fé inabalável continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Igrejas e capelas dedicadas a ela são encontradas em muitos países, onde os devotos pedem sua intercessão, especialmente nas questões familiares. Santa Mônica é um exemplo de perseverança na oração. Muitas vezes rezamos por um período muito menor do que ela, pedindo por alguma intercessão, e rapidamente pensamos que Deus não nos ouve ou que não se importa com nossas preces. Mônica passou anos, décadas em orações constantes, confiando em Deus sem desistir ou duvidar de sua providência. Santa Mônica deixou um legado da esperança e perseverança, mostrando-nos que, embora árduo, o caminho da fé e da oração é frutuoso. Quando pedimos algo para a glória de Deus, Ele nos ouve, mesmo que não seja no nosso tempo. Sua história encoraja todos que enfrentam dificuldades familiares e buscam a conversão de seus filhos ou entes queridos.
Bom, meus queridos ouvintes, faremos agora um pequeno intervalo, mas não saia daí. Continue ligadinho porque a gente volta já já. Estamos de volta do intervalo e já agradeço a você por continuar conosco nessa belíssima catequese sobre Santa Mônica. Falaremos agora sobre o significado e o simbolismo de Santa Mônica. A imagem de Santa Mônica revela muito do que foi esta grande santa. Mãe de Santo Agostinho, rezou durante 30 anos pela conversão de seu filho. Depois que ele se converteu, ele e sua mãe passaram a ter maravilhosas conversas sobre a fé, de tal forma que Santo Agostinho escreveu: ela foi o meu alicerce espiritual que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Vamos analisar a imagem de Santa Mônica e compreender os símbolos e ensinamentos que ela contém. O véu de Santa Mônica simboliza o decoro e a fidelidade que ela vivia. Estando casada com um homem rude e violento, Mônica recebia diversos conselhos para se separar. Ela, porém, permaneceu fiel, rezando por seu marido, chamado Patrício. Por fim, teve a graça de vê-lo convertido. O lenço branco de Santa Mônica simboliza o batismo e a fidelidade que ela teve em relação ao seu batismo. Com efeito, Santa Mônica conservou a pureza da fé batismal por toda a vida, praticando o amor cristão e a oração em seu lar e a caridade para com os pobres. A túnica marrom de Santa Mônica simboliza sua simplicidade de vida. O marido de Santa Mônica era um homem rico e influente em Tagaste, no norte da África, onde viviam. Mônica, porém, nunca se deixou levar pela moda, pelas aparências, pela ostentação. Ao contrário, vestia-se com simplicidade, dando sempre um exemplo de modéstia e humildade. O cajado de Santa Mônica simboliza sua caminhada de fé e o fato de ser mãe de um bispo, Santo Agostinho. Sua caminhada de fé é marcada pelas demoras de Deus. No entanto, ela nunca desanimou nem se revoltou contra o Pai Celeste, sabendo pela fé que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O livro de Santa Mônica simboliza todo o ensinamento cristão que ela deu ao seu marido e a seus filhos, especialmente Santo Agostinho. E Santa Mônica não ensinou somente com as palavras, mas com a própria vida e com o seu comportamento, através de sua maneira de viver, de amar, de perdoar. Aos poucos, os seus foram enxergando que ela vivia tudo o que ensinava. Santa Mônica é representada sentada sobre um trono, pela folhagem pintada ao lado de um tronco. Vê-se que se trata de um tronco de carvalho. O carvalho para os cristãos é o símbolo da perseverança e da resistência, pois torna-se uma grande árvore muito resistente, que dura séculos. Alguns dizem que a cruz de Cristo era feita de carvalho. Assim, Santa Mônica, sentada sobre um tronco de carvalho, simboliza seus 30 anos de perseverança, rezando pela conversão de seu filho e de seu marido. Santo Agostinho. Santo Agostinho é o maior padre da Igreja Latina. Conheça a sua história e saiba como as suas obras influenciaram na Igreja e na vida cultural do Ocidente. Santo Agostinho, o doutor da graça, é uma grande inspiração para quem almeja a verdade. Os seus escritos revelam o seu desejo de transmitir a boa nova do Evangelho, bem como a sua responsabilidade em divulgar a mensagem cristã. Além disso, a vasta obra agostiniana influenciou diretamente a teologia e o pensamento cristão ao longo da história. São inúmeros os temas abordados nas mais de 1000 publicações. Os ensinamentos de Santo Agostinho permanecem vivos nos seus escritos. Por meio deles,
podemos também nos beneficiar dos frutos de uma vida que se deixou transformar pela graça de Deus. Neste artigo, vamos conhecer um pouco mais da história deste grande santo e entender por que ele é tão importante na história da Igreja e do Ocidente. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi o maior padre da Igreja Latina, homem de fé e de muita inteligência. É também doutor da Igreja. A sua influência na Igreja e na vida cultural do Ocidente e do mundo todo é imensurável. Por isso, sua fama é conhecida não só entre os cristãos. Além disso, entre os padres da Igreja é o que mais deixou obras, sendo Confissões uma autobiografia espiritual. Agostinho nasceu em Tangaste, antiga cidade da Namíbia, no norte da África, no dia 13 de novembro de 354. Seu pai Patrício era pagão. Sua mãe, Santa Mônica, educou-o na fé católica e mais tarde teve papel fundamental na sua conversão. Na juventude, Agostinho teve uma boa educação. Chegou a ser professor de gramática aos 20 anos e em Cartago tornou-se um grande mestre de retórica, arte pela qual era apaixonado. Quando leu Hortênsios de Cícero pela primeira vez, ficou convencido de que precisava procurar a verdade e, movido por esse desejo, acabou se aventurando no maniqueísmo e em outras filosofias, uma vez que o livro teria despertado nele um imenso amor pela sabedoria. Mas, depois de um tempo, começou a entender que era preciso aproximar-se de Jesus para encontrar de fato a verdade. Sem dúvida, a influência de Santo Agostinho na Igreja é inestimável. O seu primeiro biógrafo conta que o santo deixou à Igreja um clero muito numeroso, assim como mosteiros de homens e de mulheres cheios de pessoas dedicadas à continência sob a obediência dos seus superiores, juntamente com as bibliotecas que contêm livros e discursos seus e de outros santos. Os frutos da sua busca incessante pela verdade enriqueceram a Igreja ao longo da história. Entre as suas obras encontram-se escritos filosóficos, doutrinais, apologéticos, morais, monásticos e exegéticos. Muitos de suas homilias transcritas serviram de modelo e inspiração para sacerdotes e bispos ao longo do tempo. Além disso, é sobretudo pelas obras agostinianas que a Idade Média teve acesso à antiguidade cristã. Santo Agostinho é o doutor da graça não somente por ter ensinado como ela opera, mas porque é a prova de como podemos ser totalmente transformados por ela, se permitirmos. Aquele que antes não tinha forças para largar o pecado, deixou-se tomar pela graça de Deus. Porque é Ele próprio que começa fazendo com que queiramos, e é Ele que acaba cooperando com aqueles que assim querem. Suas principais obras. Muitas das obras do maior padre latino têm fundamental importância na formação de toda a cultura do Ocidente. As Confissões, escritas em 13 livros, além de muito conhecidas, são lidas até hoje. Nessa espécie de autobiografia, Agostinho se vale dos dois significados da palavra confissão no latim: confessar a própria miséria e confessar a grandeza de Deus. Ou seja, nesse diálogo com Deus, ele revive a sua história, enxergando a miséria dos seus pecados à luz de Deus, e por isso as confissões são também um hino de louvor ao Senhor. Cidade de Deus. A Cidade de Deus foi escrita em 22 livros,
no contexto do saque de Roma pelos gotos em 410. Na época, muitos pagãos culpavam os cristãos pela queda de Roma, apontando que ela estava mais segura antes de abandonar as divindades pagãs do que agora com o Deus cristão. Sendo assim, o grande padre latino aborda a relação entre a fé e a política, e para isso apresenta a humanidade divina entre dois amores, o amor a si mesmo até a indiferença por Deus e o amor a Deus até a indiferença por si mesmo. Não à toa, tal obra influenciou diretamente no pensamento político do Ocidente, bem como na teologia cristã. Trindade. Outra obra de igual importância é a Trindade, que tem como centro a fé no Deus trinitário. Nela, seu autor reflete sobre o rosto de Deus e procura compreender este mistério do Deus que é singular, o único Criador do mundo, de todos nós, e todavia que precisamente este Deus, único e trinitário, um círculo de amor. Santo Agostinho procurava compreender o insondável mistério da Trindade ao escrever os 15 livros desta obra. Ela foi inicialmente publicada somente com 12 livros, sem o conhecimento do seu autor, que depois a completou e revisou. O Livre-Arbítrio é uma obra escrita em 3 volumes, na forma de um diálogo entre Agostinho e Evôdio, seu irmão na fé. As 3 partes da obra são escritas em momentos distintos da vida do autor. O primeiro livro responde a uma pergunta do amigo que questiona se Deus não seria o autor do mal. O segundo apresenta a ideia de que o livre-arbítrio é um bem em si mesmo e comenta porque Deus nos permite pecar. Por fim, já bispo em Hipona, ele aborda no terceiro livro o mau uso do livre-arbítrio. Os escritos agostinianos sobre a graça são divididos em 2 livros, a Graça 1 e a Graça 2. O primeiro possui 3 obras: o Espírito e a Letra, a Natureza e a Graça de Cristo e o Pecado Original. Já o segundo contém 4 obras, são elas a Graça e a Liberdade, a Correção e a Graça, a Predestinação dos Santos e o Dom da Perseverança. Ambos contemplam os pensamentos dos santos sobre a graça, uma vez que o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. O homem passou a ter uma vontade corrompida, o que leva à necessidade de uma intervenção de Deus, isto é, a graça. Precede-nos para que vivamos segundo a piedade, segue-nos para que vivamos para sempre com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Durante a sua busca pela verdade, Santo Agostinho não só leu, como também se aprofundou muito nas Sagradas Escrituras, sobretudo depois de sua conversão. Inclusive, quis dedicar os seus últimos anos de vida a um estudo mais intenso da Bíblia. Santo Agostinho escreveu comentários bíblicos aos Salmos, aos Evangelhos e ao Apocalipse de São João, bem como ao Gênesis. Também apresentou alguma explicação a respeito das proposições das cartas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Sem dúvida, são conteúdos que enriquecem a vida da Igreja, que até hoje se beneficia com os seus efeitos. Que a história e os escritos de Santo Agostinho, doutor da graça, nos encorajem a buscar a conversão e a confiança na graça de Deus. O livro A Doutrina Cristã de Santo Agostinho oferece a sabedoria de um doutor da Igreja para ajudar você a entender, viver e ensinar a palavra de Deus com profundidade. Em suas 288 páginas, a obra apresenta ensinamentos sobre a disposição interior
adequada para a leitura das Sagradas Escrituras. Revela 7 regras fundamentais para uma interpretação correta e fiel à Igreja e explica como compreender os símbolos e metáforas bíblicas sem cair em erros. Além disso, conduz o leitor a alcançar o sentido mais profundo das Escrituras, indo além da leitura literal, e ensina como transmitir a fé católica com clareza, fidelidade e caridade. Mais do que um livro, esta obra é um guia seguro para quem deseja se aprofundar no verdadeiro sentido da palavra, seguindo o ensinamento perene da Igreja. Curiosamente, pregava que o caminho para a verdade estava na fé. Contudo, seria a razão o melhor caminho para provar a validade das verdades. Por fim, podemos destacar como influenciados por Santo Agostinho, o teólogo Tomás de Aquino, o qual fizeram uma nova síntese do pensamento filosófico grego e cristão, e os teólogos João Calvino e Cornelius Otto, estes em especial quanto à teoria da predestinação. Frases de Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medida. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. A beleza é realmente um bom dom de Deus, mas que os bons não pensem que ela é um grande bem, pois Deus a distribui mesmo para os maus. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. A esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Para finalizar, rezaremos a oração de Santo Agostinho para crescer no amor de Cristo. Onde estava eu quando não pensava em vós? Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno. Sois meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha pré-clara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois fim toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. O Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que a partir desse momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrisse, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastaste, tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anatema seja quem não vos ama. Aquele que vos ama seja repleto de amarguras.
Ó doce Jesus, sede vós o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta no incêndio todo divino, arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Bom, meus queridos ouvintes, nosso programa de hoje chegou ao final e vimos hoje a história de Santa Mônica e Santo Agostinho. E aprendemos a importância de uma vida de fé e de uma vida de oração. E que a verdadeira catequese começa com os pais, ensinando aos filhos os valores cristãos. E que possamos aprender com Santa Mônica a perseverança da oração. Um forte abraço a todos vocês. Continue ligado na nossa programação, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Forte abraço a cada um de vocês, que Deus possa nos guiar e nos proteger. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.